E aí, amiguinhos, beleza? Tudo bom com vocês? Como estamos hoje? É isso aí, galera. Eu vim fazer uma lista muito legal, muito importante pra mim. Então já fica esperto e vem comigo pra esse vídeo, porque eu vou falar da onde veio o meu nome e vou fazer uma lista com os melhores filmes de Sean Connery. Exatamente nada mais, nada menos do que o próprio Sir Sean Connery. Exato. Então fica esperto, já deixa seu like nesse vídeo aqui, ó. E se inscreva também, cara, porque ó, mais de 90% das pessoas que estão assistindo meus vídeos não são inscritas. Cara, não custa nada, aperta esse botão aí, pô, dá essa força pra nós. Mas sem mais delongas, porque esse vídeo eu quero muito que comece. Bora pro vídeo! É isso aí, amiguinhos, eu convido vocês para conhecer um pouco desse ator que eu fico muito surpreso de ouvir quando eu falo assim: ah, meu nome é Connery. Mas por que Connery? Por causa do Sean Connery? E se acredita que tem gente que fala pra mim: mas quem é Sean Connery? Eu fico indignado porque eu, como um amante do cinema que levo junto comigo o nome dele, cara, sabe? Eu acho que as pessoas têm a obrigação de saber quem é ele, porque o cara é fera. Ele, Sir, nomeado Sir pela rainha da Inglaterra, Thomas Sean Connery. Exatamente, ele foi nascido em 1930, hoje está com 88 anos, nascido ali dia 25 de agosto, 88 anos, aposentado do cinema, porque ele fez o último filme dele e eu vou falar aqui qual que é. Lembrando que essa lista é feita por filmes do Sean Connery que eu mais gosto. Ele tem muitos filmes bons, eu separei aqui o mais compactamente possível para poder falar dos que eu mais gosto, dos que mais me marcaram, e ali uns dois ali que eu não gostei muito, né? Mas, sem mais perder tempo, vamos logo falar do 007, exatamente esse que foi o primeiro 007, para você que não sabe, Sir Sean Connery foi o primeiro James Bond, inclusive em improviso, ele acabou soltando a frase mais conhecida do agente 007, o agente britânico 007, quando durante um jogo de pôquer, uma senhora fala o sobrenome primeiro e depois o nome. Aí quando perguntam pra ele quem é ele faz a mesma coisa e isso foi de improviso. Meu nome é Bond. James Bond. E isso ficou para a história e todos os James Bonds da história já repetiram essa frase em algum momento. E eu vou falar aqui do filme de 1963 contra o satânico Dr. No, aonde o Sean Connery, James Bond, ele vai investigar o desaparecimento de um agente britânico e acaba encontrando o esconderijo do Dr. No, aonde ele queria fazer o quê? Mudar o rumo de mísseis e foguetes americanos para iniciar uma guerra mundial. Então o 007 tá lá para colocar o pé na janta do Dr. No. Lembrando também que o 007 por Sean Connery também já apareceu nos filmes, além do satânico Dr. No, Moscou contra 007, 007 contra Goldfinger, 007 contra a chantagem atômica, 007 só se vive duas vezes e 007 os diamantes são eternos. Exatamente, esses são os filmes protagonizados pelo nosso querido Sean Connery. E vamos para o próximo filme dessa lista, que é nada mais, nada menos do que Highlander, o Guerreiro Imortal. Esse filme que foi protagonizado por Christopher Lambert, conta a história de Connor MacLeod, um guerreiro do século XVI, que ele, após morrer de forma violenta, ele acaba descobrindo que é um imortal. E após ele descobrir isso, ele recebe a visita de Juan Ramírez, este interpretado por quem? O próprio Sean Connery, exatamente, que vai explicar pra ele como funciona a imortalidade e todo o jogo dos imortais, aonde no final só pode haver um. Exatamente aquela frase que eu adoro falar quando estou jogando uma sinuca e falta apenas uma bola. In the end, there can be only one. E para se tornar o único imortal vivo, ele deve cortar a cabeça de outros imortais e assim ganhando o prêmio de se tornar o único. E após cortar a cabeça, você acaba ganhando os poderes do imortal que você matou. Então, MacLeod ele acaba sendo perseguido por um guerreiro que era da época dele lá no século XVI, nos tempos atuais, que também é um imortal. Então, a luta deles é maravilhosa, tem uma trilha sonora do Queen sensacional. Who wants to live forever? É lindo, é lindo. E o Sean Connery aqui está muito legal, ele faz o Ramírez e ele é ótimo. E ele volta depois na sequência, que é uma porcaria muito, muito ruim. O Highlander 2 é péssimo, mas também temos o Sean Connery no 2. Depois ainda tem o 3, que é o Feiticeiro, e é mais legalzinho, tá? Mais legalzinho, mas depois disso ainda vem a batalha final, onde eles simplesmente cagam pra todos os filmes e mudam totalmente a história, servindo de piloto para uma série que até que era legal, mas se você for pegar os filmes, ele simplesmente ignora toda a mitologia apresentada. Mas
vida que segue. E outro filme que é sensacional é o filme que conta a história de Marcus Ramius. Ele era um comandante de um submarino chamado Outubro Vermelho, um submarino soviético que muda seu rumo e vai em direção à América, e assim ele começa a ser caçado por outros submarinos americanos, a fim de tentar evitar um possível ataque soviético a os Estados Unidos. E aqui temos o Sean Connery fazendo o papel do Marcus Ramius, que é o comandante, né? Então por isso que o filme se chama Caçada ao Outubro Vermelho. Esse filme, cara, é muito bom, é um filme de guerra, todo ambientado no submarino, em submarinos, e conta a história dessa caçada. E o Outubro Vermelho era tipo o submarino mais fodástico já feito. Então esse filme vale muito a pena assistir, ele é maravilhoso. E outro filme que também é sensacional, onde o Sean Connery está todo charmoso, aquele velho charmoso, que esse cara é lindo. Oh, bichinho bonito. Mas esse filme não conta só com a beleza de Sean Connery, mas sim com a beleza estonteante da mulher, que eu acho uma das atrizes mais lindas da história. Eu sou apaixonado nela nesse filme e no filme do Zorro. É ela, Catherine Zeta-Jones. Ela faz uma agente de seguros que é contratada para tentar descobrir se o velho charmoso ladrão Robert McDougal, que é protagonizado por Sean Connery. Esse cara é foda demais. Então ela é contratada para tentar descobrir se ele, que foi o cara responsável por um roubo de obras de arte super valiosas, e esse acaba convencendo ela a se unir a ele e aplicar um golpe super ousado e bilionário no mercado financeiro internacional. E esse filme tem uma cena, que é aquela cena dos lasers, e ele ensinando ela a desviar dos lasers. Cara, esse filme é muito, muito, muito legal. É um filme de roubo sensacional. E falando em filmes sensacionais, esse é um dos filmes que literalmente entrou pra história do cinema e é protagonizado também por Sean Connery, logicamente, senão não estaria nessa lista. E cara, é um dos melhores filmes dele, com certeza. Se chama O Nome da Rosa. Ele que é um monge franciscano, ali no ano de 1327, William de Burkersville, ele acaba começando a investigar uma série de assassinatos que aconteceram dentro desse monastério. Então, ele, assim como ele vai tentando encontrar esse assassino em série, os próprios monges começam a culpar os demônios, como se fosse algo sobrenatural que tivesse acontecendo, e as mortes vão ocorrendo por causa disso, enquanto o Sean Connery vai tentando investigar e descobrir quem que é realmente o assassino. E ali também rola muito a Inquisição, porque eles começam simplesmente a matar as pessoas que eles acham que estão possuídas ou endemoniadas nesse caso. Enquanto isso rola toda essa investigação, e esse filme é bom. Nossa, esse filme é muito, muito bom. Como eu vou deixar os três mais famosos aqui, que eu acho que vocês que me perguntam quem é o Sean Connery vão se lembrar dele nesses três últimos, mas antes eu vou falar de um dos filmes que eu gostei muito de ter assistido, que é um filme de 2001, chama-se Encontrando Forrester. Conta a história de Jamal Wallace, vivido ali por Robert Brown, que é um jovem adolescente que ele ganha uma bolsa para uma faculdade muito boa, não só pelas suas notas, mas também por ser um exímio jogador de basquete, e ele acaba conhecendo esse escritor que já tá afastado, né, tá meio que aposentado, que se chama Forrester, e é vivido por ele, o Sean Connery. E os dois acabam criando uma forte amizade, e o Sean Connery vai ensinando o Jamal a se tornar um escritor habilidoso também. E o Jamal acaba ensinando também lições de vida para o Forrester. Então é uma troca de lições. Um dá umas lições mais didáticas e o outro acaba ensinando fatos sobre a vida que são... Cara, é muito bom esse filme, assista. É naquela pegada meio ali do Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Então, se você gostou de um, você vai gostar do outro. É um filme muito bom, vale muito a pena assistir. Agora eu vou falar de Tiro, Porrada e Bomba. Exatamente! A Rocha! A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. A Rocha. Esse filme é de 96, porque os anos 90, como eu disse no vídeo anterior, foi uma época que, tinha vários filmes horrorosos, principalmente filmes baseados em jogos e tal, mas também tivemos pérolas sensacionais. Aqui filmes que seguem uma linha que puxava ali dos 80 pro 90, ali também Buddy Cops, ótimos Buddy Cops, como por exemplo o Bad Boys, ali tinha muitos filmes do Máquina Mortífera, ali teve A Outra Face, que é muito bom, que inclusive também é com o Nicolas Cage, que está nesse filme, tá? Mas esse filme aqui ele tem uma peculiaridade. Além do Sean Connery, que está excepcional como um ex-prisioneiro que fugiu de Alcatraz, exatamente, que Alcatraz é conhecida como a Rocha, onde teoricamente ninguém poderia escapar, e esse presídio
dá o nome ao filme. Exatamente. Por quê? Porque além desse elenco majestoso, ainda é implementado aqui, ainda é complementado por Ed Harris. Ele que faz o papel do Francis Hummel, um ex-general que tá querendo conseguir direitos para ex-soldados. Então ele, junto com outros ex-soldados, eles acabam invadindo a prisão de Alcatraz, fazendo reféns lá dentro, ou como ela tá desativada, ela serve só para passeio, então ele acaba fazendo esses reféns e leva lá para dentro uma arma química muito poderosa que poderia matar muita gente e muito rápido. Então esse engenheiro químico, que é vivido pelo Nicolas Cage, né, ele acaba tendo que ir junto com uma equipe de elite de soldados para dentro da prisão e são comandados, entre aspas, pelo Sean Connery, que é um cara que já fugiu dessa prisão. Então ele sabe como entrar, porque se ele soube como sair, ele consegue entrar de uma maneira que quem estivesse lá dentro não os visse. Então ele que vai meio que comandar essa missão. E chegando lá, acaba tendo vários conflitos, mas o filme é sensacional, cara. É um dos filmes de ação que realmente eu mais gosto. É o Michael Bay, cara, explodindo tudo, tá ligado? Ele tem cenas de perseguição, tem cenas de tiroteio, tem cenas emocionantes. Nossa senhora, cara, vale muito a pena você assistir esse filme. E o Sean Connery aqui está sensacional. Ele é um cara frio e calculista, sabe? Mas ele tem cara de frio e calculista, né? Então não deixe de assistir A Rocha. A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. E agora ali, falando em unir lendas, né? Vamos ali para 89, no terceiro filme de Indiana Jones. Sim, o filme protagonizado por Harrison Ford, que conta a história desse professor e arqueólogo e aventureiro. Ele aqui, o Sean Connery, faz o papel do pai dele, mas é um dos filmes que realmente fizeram mais sucesso, assim, por ser um blockbuster, né? Então, não tem como, muitas pessoas conhecem Indiana Jones, então você consegue associar Sean Connery a ele, porque ele é o pai do Indiana Jones, né? E acaba, como ele também era um arqueólogo, também é um pesquisador, um professor e tudo mais, ele acaba se juntando com o filho dele para encontrar o cálice sagrado, que é o cálice que recolheu o sangue de Cristo e ele é capaz de lhe dar a imortalidade. Mas, como nada é perfeito, temos lá o exército inimigo correndo atrás do mesmo cálice, porque ele ser imortal e pode ser usado como arma. Logo, eles acabam indo nessa missão para encontrar esse cálice, e o filme é um dos filmes do Indiana Jones que eu mais gosto. E sim, eu acho que ele foi o que acabou ficando mais popularizado também, porque temos o primeiro, né, que é Os Caçadores da Arca Perdida, depois tem o segundo e esse foi o terceiro. O segundo ele não é tão famoso assim, o pessoal não gostou muito dele, O Tempo da Perdição, ele não ficou muito legal. Agora, o terceiro, esse marcou bastante, principalmente pela atuação do Sean Connery e a presença dele dentro desse filme, que depois teve uma sequência também, foi O Reino da Caveira de Cristal, que é mais recente, mas não é bom. Então, o Harrison Ford já disse, né, ele vai fazer mais um filme do Indiana Jones, e assim que ele morrer, Indiana Jones morre com ele, porque ele não quer ver ninguém pegando o papel icônico de Indiana Jones no lugar dele. E logo então, nós vamos aqui pular para o último filme feito por Sean Connery. E não é só por isso que ele está aqui. Eu gosto muito desse filme, tá? Ele é passado ali no final do século XIX, aonde um inimigo muito poderoso está tentando criar um exército para destruir tudo, para dominar o mundo. Então, a ideia aqui é juntar as pessoas extraordinárias para fazer uma equipe para bater de frente contra esse novo vilão. Então, Alan Quatermain, que é no caso o Sean Connery, ele é o melhor caçador da história, o caçador mais lendário que tem, apesar de já estar velho. Então ele vai chefiar esse grupo que vai juntar lendas da época, como por exemplo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é o médico e o monstro, o Homem Invisível, vampiro, no caso aqui a mulher do Drácula, porque não é o Drácula, Dorian Gray, do quadro de Dorian Gray, que é praticamente um imortal, que o seu ponto fraco seria ver a sua imagem no quadro, porque ele não envelhece, o quadro sim, então ele não pode ver a própria imagem. E também temos aqui o Capitão Nemo, de 20 mil léguas submarina, e o seu navio Nautilus. Então eles juntam todos esses grandes heróis aí da época, essas lendas, para combater o vilão. E esse vilão faz o quê? Ele está roubando a particularidade de cada um. Então ele quer criar um exército de homens invisíveis, um exército de monstros, um exército de vampiros, um exército de mortais, e usar isso como arma. E é muito legal. Tem gente que não gosta do filme, vai falar, porque nos quadrinhos o filme não seria assim, porque o quadrinho é muito diferente, o quadrinho é muito melhor. Cara, eu não vejo os quadrinhos, eu não leio, sério, eu não leio os quadrinhos. Tá? Respeito pra caramba, só que eu tenho que ver o filme como um filme, e eu gosto desse filme. Eu acho esse filme muito legal, ele tem bastante ação, tá, os efeitos não são
tão bons, apesar da época já poder ter feito algo melhor, mas é divertido, é um filme bem divertido, vale a pena, só que a crítica caiu matando, exatamente por quê? Porque é baseado num quadrinho do Alan Moore, que é um cara genial, entendeu? Ele é um quadrinista genial, escreve histórias homéricas, e acaba que, como teve essa comparação, o filme não fez tanto sucesso de bilheteria e fulminou no quê? Na aposentadoria de Sean Connery, que já estava para se aposentar e acabou que passou a careta e falou, já era, vou viver da Previdência agora. Só que nem só de pão vive o homem. Amém. Também temos coisas ruins. Lógico, eu separei dois aqui que são... Um que eu acho o pior de todos e esse que é interessante, né? Você sabia, você que tá me assistindo, sabia que Sean Connery participou de Os Vingadores? Exatamente, mas não é esses Vingadores que você está pensando. São os Vingadores de um outro filme. É um filme que tem Ralph Fiennes e Uma Thurman no seu elenco. E o Sean Connery, ele faz ali um ex-membro do Ministério, cara, que ele é um cara ricão e ele, no caso aqui, é o vilão, enquanto o Jodstad, vivido por Ralph Fiennes, e Emma Peel, Uma Thurman, que é uma expert em jiu-jitsu e meteorologia, ou seja, teve gente que não perdeu tempo na faculdade e aproveitou para dar uma treinada nos intervalos, e eles acabam se juntando para combater esse inimigo que tá causando problemas climáticos no mundo inteiro. Então ele, tipo assim, ele criou uma tecnologia onde ele consegue manipular o clima a favor dele, ou seja, ele consegue criar um furacão, consegue criar um tornado, consegue criar um tsunami, e vão atrás dele, no caso que é o Sean Connery, exatamente. Puta, que cara bom demais, velho. Como que tem gente que não conhece? Tem coisa que devia ser proibida não conhecer. E esse aqui, no caso, esse ex-membro do Ministério, ele é o Sir August Winter, que por sinal tem o Winter no nome, né? Que é o inverno, e o cara mexe com o clima. Os caras que escreviam esse filme antigamente, eu vou te contar, velho. Os caras tinham uma imaginação maravilhosa. E pra fechar com aquela chave de latão enferrujado, temos ele, o Curandeiro da Selva. Esse filme, ele é de 1992, tá? Então, é aquela época onde os Estados Unidos literalmente achavam que a Amazônia era deles. Então, eles criavam vários filmes falando que a Amazônia era deles. Inclusive, saiu até uma história em quadrinho, pra quem gosta de quadrinhos, aonde o Homem-Aranha tem que salvar a Amazônia dos maldosos serralheiros e madeireiros ali da Amazônia, que por sinal são brasileiros. E nesse filme acontece a mesma coisa. Uma pesquisadora, ela é uma cientista, ela descobre a cura do câncer, tipo a cura revolucionária que vai curar várias doenças, e só é encontrada em uma flor que existe no meio da selva amazônica e tal. Então ela vai lá para pesquisar essa flor, e chegando lá, ela encontra com quem? O Curandeiro da Selva, sim, Sean Connery, que vive aqui, Robert Campbell, que ele é um cientista que tá lá também pesquisando lá dentro, e ele já tem contato com os indígenas e tudo mais, ele é o cara legalzão, que quer salvar a floresta, e nesse meio termo, quem que chega? Os madeireiros, sim, eles querem destruir o único ponto da selva, que é onde se encontra esta flor maravilhosa que vai salvar o mundo, mas os maldosos madeireiros brasileiros estão lá para destruir tudo, e eles têm que impedir que isso aconteça. O filme é bem chato, por sinal, eu já assisti inteiro, não foi fácil, mas eu assisti, e, pô, você vê o Sean Connery fazendo um papelzinho tão pífio desse, assim, chega a ser um pouco frustrante, mas como eu gosto de trazer de tudo pra vocês, eu trouxe também os dois filmes que eu realmente não gosto dele, porque, assim, mostro pra vocês ali que ele já fez filmes ruins também, mas ele fez muitos outros filmes aqui, cara. Bandidos do Tempo, ele fez O Homem que Queria Ser Rei, Lancelot, O Primeiro Cavaleiro. Cara, nossa senhora, esse cara, o Sean Connery é sensacional, mano. Mas eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês curtirem essa imagem maravilhosa que é Sean Connery de Zardoz. Meus olhos! É assim que eu deixo vocês aqui hoje, tá? Explicando isso pra vocês, que meu nome veio sim do Sean Connery, que meu pai, na época, o meu irmão se chama Conrad, um abraço aí pra você, pro seu filho lindo também. Lucas, tamo junto! E o meu irmão se chama Conrad, que é por causa de um corredor olímpico da época lá, americano, de quando ele nasceu. E meu pai viu Sean Connery, 007, tava super famoso, que eu não sei por que não existe outros Connerys por aí, porque eu só conheço eu. Então, se você for Connery também, me manda um salve, porque eu queria muito conhecer outro Connery. Mas é difícil pra caraca. Então combinou, Connery, Connery, tá? Acabou que ficou. Mas eu gosto muito do meu nome, exatamente porque veio de um cara que eu vim a me tornar um grande fã. Então é isso aí, amiguinhos. Você gostou dessa lista? Deixe seu like aí no vídeo, porque é muito legal ver a reação de vocês. E se você não for inscrito, eu te peço novamente, pô, clica aí no botãozinho, cara, não custa nada, você não vai perder um minutinho, só apertar o botão, cara. Pô, e isso vai me ajudar muito, eu precisando de você, cara. Pô, mais de 90% das minhas visualizações são de não inscritos, e eu sei disso porque eu sigo meu analítico ali, entendeu? Então, pô, me ajuda nessa.
quebra esse galho, se inscreve aí no meu canal, você será muito bem-vindo. E eu vou estar sempre aí lançando listas, fazendo análises de filmes, tudo sempre aí, pelo menos 2 a 3 vezes por semana aí, eu vou estar aqui com vocês, tá ok? Então é assim que eu deixo aqui o meu forte beijo pra vocês todos que estão me assistindo e... tchau!